no Salmo, no capítulo 66. Se não acompanhar aqui no slide, permite conosco, vamos ler a Santa Palavra do Senhor. Ao mestre de canto, cântico, salmo. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Enquanto nós vamos em 135 do nosso cantor cristão, louvamos Jesus. Dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és fabuloso. Podemos sentar, meus irmãos. Nesse momento eu gostaria de chamar aqui à frente as crianças.
Jesus que nós oramos. Amém. Nesse momento, os irmãos já conhecem bem a liturgia do nosso culto. É o momento em que nós fazemos este momento de reflexão da nossa semana, dos dias que se passaram, daquilo que nós fizemos que, por algum caso, pode ter desagradado o nosso Senhor, e nós colocamos. Eu disse hoje na Assembleia que todos os que fazem parte de uma igreja já estão inevitavelmente assumindo um cargo. É o cargo de representar Jesus Cristo, é o cargo de representar a instituição pela qual deu a vida, como diz o livro de Efésios. E que vocês possam cumprir esse chamado, seja inspiração para a gente e que juntos nós possamos caminhar para que essa igreja avance, para que o nome de Jesus seja cada vez mais glorificado. Amém? Sejam muito bem-vindos e permaneçam para sempre. Vamos orar, se colocar de fé. Queria que vocês estendessem as mãos de vocês, que nós possamos estar orando pelos nossos irmãos da fé. Peço a cada um de vocês, estejam atentos a Roberto, Salete e Manete, às necessidades deles. Estejam atentos às necessidades de cada irmão. Nós somos uma família e precisamos caminhar juntos. Juntos nós somos mais fortes. O cordão de 3 dobras, ele não se rompe facilmente. Uma igreja unida, as portas do inferno contra ela não prevalecem. Então, vamos orar, estender as nossas mãos e que Deus nos conduza e seja bênção essa vida de vocês aqui. Para a honra e a glória de Deus, nós possamos seguir cada vez mais alegres e com o coração aquecido desse Deus bondoso que nos traz cada vez mais trabalhadores para esse céu. Que Deus nós chega até sermos pela vida do Roberto, pela vida da Salete, pela vida da Incanete. Que em nome de Jesus Cristo eles possam continuar sendo, assim como já estão sendo aqui, bênçãos nessa igreja. Que eles possam promover o teu santo nome, que a tua palavra os conduza, os guie, e para que com o teu santo nome eles possam caminhar na mesma fé, que a gente possa caminhar no mesmo alvo, e que a tua obra avance, para que o seu nome seja conhecido, para que as pessoas que precisam de ti possam receber de ti, e que aqueles que precisam ser curados, os enfermos, possam ouvir da tua palavra e receber a cura que existe na tua palavra. Que o teu evangelho seja cumprido no meio deles, no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Sejam muito. Nós estamos hoje no livro de Atos. E no capítulo 10, vocês estão bons, Semana passada, nós tivemos o prazer aqui de ouvir pela primeira vez, no domingo de noite, o irmão Marcos. O irmão Marcos, que tem um prognóstico pastoral, né? Em nome de Jesus, em breve vai ter no seminário, vai estar passando pelo que eu passei, pelo que o seminário está terminando de passar, né? Muito bom ser seminarista. E Marcos, aprenda uma coisa, seminarista é muito bom, porque quando você é pastor, é muito difícil o trabalho, mas você é pastor. Enquanto é seminarista, é muito difícil o trabalho, mas você é um seminarista. Então assim, seminarista é um caminho complicado, mas necessário para formar em nós um caráter cristão, um caráter pastoral, né? Que Deus conduza nisso. Então, Atos capítulo 10, como eu disse, nós tivemos aqui o Marcos trazendo o capítulo 9, onde nós encontramos com a conversão de Paulo, que vai ser um dos grandes fatores para essa expansão do Evangelho no mundo. A gente vê que o chamado de Jesus Cristo, a ordenança, a grande comissão, era que eles se espalhassem, saíssem de Jerusalém até outros lugares da Judéia, fossem até Samaria e depois até os confins da terra. A gente ainda, apesar de no capítulo 8, termos encontrado Filipe pregando para o eunuco, e tipo se convertendo, a gente não tem efetivamente ainda a expansão do Evangelho até os confins da terra. O Evangelho ainda está restrito a um grupo étnico. Ele saiu do grupo dos judeus, né, e agora vai para os samaritanos, mas que não deixam de ser pessoas que no passado eram Israel, que eram a nação de Israel. E a gente ainda tem um problema com um grupo ainda que não foi encontrado. Esse grupo a qual o Evangelho ainda não chegou de maneira clara, concisa, é o grupo dos gentios. Gentios não porque eles são pessoas gentis, né, fazem gentilezas uns para os outros. São gentios porque eles não são judeus, beleza? E agora a gente vai ter essa outra parte. Um dos grandes personagens da nossa história é um gentil, e a gente vai ver como Deus age e como o Evangelho, como ele conduz a igreja para se expandir através do meio gentil. Então vamos ler Atos capítulo 10, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio,
que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiano. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? O anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com seu irmão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo lhe falava, se retirou. Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E depois de lhes explicar tudo, mandou que fossem a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço, por volta do meio-dia, a fim de orar. E sendo com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E, em seguida, aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse: Estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Pedro então disse àqueles homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Vamos dar um salto para o versículo 44. Estávamos no 21 e vamos para o 44. 44 diz, versículo 44, mesmo capítulo ainda, 10. Enquanto Pedro falava essas coisas, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a mensagem e os fiéis que eram da circuncisão. O que tinha vindo com Pedro admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Oremos. Querido Pai de eternidade, que a tua palavra se torne eficaz em nossas vidas hoje. Que o teu Espírito Santo, assim como nós vemos que foi derramado sobre esse grupo gentílico, assim como foi derramado sobre os apóstolos, em Pentecostes e a igreja reunida, assim como foi derramado sobre os samaritanos, seja também quem nos conduza a entender a tua mensagem, seja quem nos conduza a estar dispostos, com o coração aberto, para que possamos apreender a sua absoluta mensagem que norteia a nossa vida, nos convoca a salvação e nos dá um caminho a ser seguido. Em nome de Jesus, nos guie para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Bom, para iniciarmos hoje eu tenho 2 perguntas. E essas 2 perguntas vão ser basicamente o que norteia todo o nosso texto, toda a nossa mensagem. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: por que muitas orações, por que boas ações e um coração grande
podem nos levar para o inferno? Essa é a primeira pergunta. Porque quando nós temos uma vida de oração, porque quando nós temos uma vida de grandes ações, porque quando o nosso coração é grandioso, é um coração grande demais, ainda assim, tudo isso nos leva para o inferno. Por que isso? A segunda pergunta que eu tenho para vocês é: qual é a aliança mais forte? Sabemos que diante da nossa vida, diante da própria Bíblia, teremos diversas alianças, mas nós bem sabemos, não há um grau de igualdade diante das alianças. A Bíblia sempre nos deu uma única possibilidade, né? A Bíblia sempre nos deu uma opção a ser seguida. Ou nós caminhamos por este caminho, ou nós caminhamos por outro caminho. Nós temos diversas alianças, mas assim como não há a possibilidade de termos dois caminhos diferentes, nós também não podemos ter prevalecendo em nossas vidas também várias alianças. Ou nós estamos debaixo de uma aliança, ou estamos debaixo de outra aliança. E diante de todas as alianças existe uma mais forte. Qual é a aliança mais forte? Se você não entendeu, não se preocupe, porque talvez você entenda quando nós acabarmos. Ou quando chegar em casa, você para repetir isso. Então iniciamos o nosso versículo 1. E o nosso versículo 1 vai falar que em Cesareia tem um homem chamado Cornélios, no grego. Este homem, ele é um centurião, né? A Cesareia é uma cidade, e nós não estamos falando da Cesareia de Filipe, nós estamos em Cesareia, que é uma cidade que antigamente, na sua origem, tinha um nome chamado Torre de Estrato. Essa cidade, Cesareia, foi dada para o grande Herodes, né? Só que Herodes, quando recebeu essa cidade, recebeu de César Augusto. E para homenagear César Augusto, ele colocou o nome da terra de Estrato, de Torre de Estrato, de Cesareia. É a Cesareia em homenagem a Augusto, o grande César. Ela era a capital romana na Judéia. A Judéia que nós vemos o Evangelho se expandir, a Judéia que nós vemos diversos momentos onde Jesus Cristo tem encontros e textos na Judéia, a Judéia que perpassa toda a Bíblia. Estamos em Cesareia, e nessa Cesareia mora alguém que se chama Cornélios. E esse alguém, chamado Cornélios, tem uma profissão. O trabalho de Cornélios é ser centurião. A segunda corte do exército romano era comandada por Cornélios. Homens romanos voluntariavam-se para trabalhar em frente ao exército romano, que era a segunda corte italiana que Cornélios estava à frente. Cornélios comandava cerca de 100 a 80 pessoas. Preste atenção nesse homem, Cornélios, porque é esse homem que será para a gente um dos grandes centros da nossa perspectiva cristã. Porque esse homem vai nos trazer uma ideia que muitas vezes, ainda hoje, nos meios da igreja, nos meios do mundo, se tem uma consciência errada a respeito do Evangelho. A história de Cornélios vai tentar recentralizar a nossa mente na verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é uma verdade onde se encontram na porta do céu pessoas com grandes ações, pessoas com cumprimento religioso gigantesco, mas que não entram no céu. E existe um motivo porque nós, apesar de termos boas ações, apesar de ter um coração grande, apesar de seguirmos uma vida com oração, podemos também estar caminhando para o inferno. E Cornélios, o centurião de Cesareia, é alguém que vai nos trazer essa perspectiva bíblica, cristocêntrica, da onde nós devemos ter a nossa mente, como nós devemos seguir a nossa vida. O versículo 2 vai nos apresentar que Cornélios era um homem piedoso e temente. Ele era um homem verdadeiramente com um coração bom. Cornélios era um homem piedoso, ele tinha um trato piedoso com aqueles que estão distante deles, ou não só são próximos dele, como pessoas da sua família, ou amigos. Ele é um homem piedoso, verdadeiramente piedoso. E a Bíblia vai usar um termo para Cornélios, e aí se você quiser anotar, para você encontrar em outro lugar, é temente a Deus. Quando a Bíblia trata Cornélios como um homem que é temente a Deus, ela está falando que ele era um homem que conheceu o judaísmo, como ele era um centurião, teve contato várias vezes com outros lugares,
um centurião romano na Judéia, teve contato também dentro da própria Judéia com os judeus, e isso fez com que ele achasse legal, que ele gostasse da religião judaica. Só que o termo temente a Deus faz referência àqueles que até acharam legal a religião judaica, que praticam certos elementos da lei, mas que não se tornaram prosélitos. O temente a Deus é alguém que escuta os judeus, conhece o Deus dos judeus, que segue e ama o Deus dos judeus, mas que ainda não passou pelos ciclos, como da circuncisão, para efetivamente se tornar um judeu, né? Cornélios não é um prosélito. E o que é um prosélito? Prosélito é alguém que não era judeu, mas que conheceu o judaísmo e se converteu ao judaísmo, praticou a circuncisão e aí se tornou um judeu. Ele é um temente a Deus. Ele é alguém que entende as obras como numa perspectiva judaica, entende a lei numa perspectiva judaica, mas ele não é alguém que se tornou efetivamente um judeu. Ele não é um pagão profano, mas também não é um judeu. Ele está ali no meio termo, não é nem um judeu e nem um pagão. Ele é mais ou menos pagão e mais ou menos judeu. Bom, e o nosso texto vai falar que ele ajudava com esmolas, que ele orava e ajudava com esmolas. Versículo 2 continua dizendo que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. O povo romano, a ideia grega romana de esmola tinha uma finalidade, e talvez pareça estranho para você, porque a gente não encontra ninguém assim no nosso meio e nem no mundo, né? Aristóteles escreveu certa vez que a honra é a devida recompensa pela virtude e beneficência. O mundo grego-romano era um mundo que entendia a esmola para ganhar honra. Sei que você não conhece ninguém que faz esse tipo de coisa, graças a Deus, que você também não é esse tipo de pessoa. Mas no mundo grego-romano se dava esmola para poder fazer o quê? Se vangloriar daquilo que estava fazendo. Nós vemos que os judeus também fazem isso, não é? Mas em Cornélio já é diferente. Esse homem que é temente a Deus já dá esmola com o coração voltado para o que é correto. Cornélio já nos lembra a ordem de Jesus Cristo em Mateus 6,2. Quando pois deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então Cornélio é alguém que dá esmola, mas não toca trombeta sobre si. Ele não faz para aparecer. Ele faz porque ele realmente se sente voltado a isso e Deus lhe recompensa. Eu comecei com uma pergunta, não foi? Vocês ainda lembram? Por que alguém com boas ações, oração e um grande coração vai passar a vida no inferno com o cão? Por quê? Bom, e nós podemos pensar primeiramente, alguém com boas ações vai passar a vida com o cão sofrendo no inferno porque as suas boas ações tinham intenções erradas, não é isso? Vamos pensar, ele está dando esmola, mas o coração dele está em outro lugar. Mas com Cornélio é diferente. E que nos traz uma grande dúvida. Se Cornélio é alguém que até dá esmola, que tem boa ação, e que, diferentemente de quem vai morar com o cão, não está fazendo com a intenção errada, o porquê a gente pode pensar em outro fator que faria com alguém com uma boa ação, com uma boa intenção, ainda vai morar com o cão. Por que a gente não pensa nisso? Porque a primeira coisa que a gente pensa é alguém com boas ações, intenção ruim, no final da vida dele é conduzido para o inferno, ele está fazendo com a intenção errada, não é recebido por Deus. Mas nós estamos diante de Cornélio. A ação dele é verdadeiramente boa. A intenção do coração de Cornélio é verdadeiramente boa. Mas por que ele está aqui no nosso texto? Por que ele ainda vai precisar ouvir Pedro? Por que isso? Bom, o nosso texto segue e vou só beber lá. Eu escrevo no esboço. Vou só beber uma água e ler. Estou brincando, eu escrevo. Então, versículo 3, 5 e 6 vai nos falar que ele era piedoso, ele estava sempre orando, mas em versículo 3, 4, 5 e 6 vai falar que na terceira hora, né? A gente vê como sempre é comum aparecer na terceira hora, que era a hora do sacrifício, um anjo aparece para Cornélios. Cornélios, um homem de boa ação, um homem com boas intenções, um homem piedoso, temente a Deus, tem um encontro com o sobrenatural. Um anjo aparece para Cornélios. O anjo chama Cornélios, ele fala Cornélios, e
Cornélio, ao fixar o olhar nele, percebe que isso é um sobrenatural, chama o anjo de Senhor, né? E o anjo diz para ele: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Percebam que bonito, não é isso? Percebam que interessante. O que ele faz é correto. E por ser correto, o que ele está fazendo? Subiu para a memória de Deus. Como é interessante, há um sacrifício que sobe em memória para Deus, né? Cornélio é visto por Deus através de suas ações. E aí o anjo aparece para Cornélio, né, no verso 5, 6, verso 3, 4, 5 e 6, e diz para Cornélio: olha, tem um homem chamado Pedro, e você vai enviar pessoas lá para aquele Pedro lá. O nosso texto não diz o porquê ele vai enviar Pedro para lá. Mas, quando nós lemos Atos do capítulo 11, versículo 13 e 14, vai dizer que o anjo mandou Cornélio enviar os seus soldados, um soldado e os seus servos até Pedro, porque Pedro traria para ele a mensagem de salvação. O versículo 14, capítulo 11, o nosso texto não diz o porquê Cornélio chega e chama Pedro, mas o versículo 14 diz assim, versículo 13, capítulo 11: e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Mas eu pergunto que eu tenho para vocês, Cornélio tem boas ações, não tem? Isso é indubitável. Cornélio tem boas intenções. O texto não diz que ele está fazendo com o coração dele. É um homem temente a Deus, isso subiu até Deus. Estamos corretos? Mas por que Cornélio ainda precisa ouvir alguém lhe falando a respeito da salvação? Bom, Cornélio é alguém que ora bastante. Mas por que alguém que ora a ponto de Deus ver essa oração, de subir em memória dessa oração? Porque alguém que ora ainda assim precisa de outra pessoa lhe pregando sobre a salvação. Nosso texto continua. Cornélio, então, no versículo 7, manda um soldado piedoso, demonstrando que esse soldado também era alguém que possivelmente compactuava com as atitudes e o que Cornélio fazia. Nosso texto diz que toda a casa de Cornélio era uma casa parecida com Cornélio. A fé de Cornélio é pública. Ele é um homem que não tem a sua fé sozinho, ele passa para a sua família toda. Ele manda ir buscar dois servos e um soldado buscar Pedro. Eles vão. Versículo 8 e 9, nós chegamos lá. E quando nós estamos chegando lá no versículo 9, quando os servos e o soldado estão chegando lá em Jope, saíram de Cesareia até Jope, e quando eles estão chegando lá, vai falar que Pedro subiu ao terraço no primeiro dia. O eirado, colocado no escado normalmente externo, era um lugar onde se subia para refletir, para, às vezes, no calor da tarde, no meio dia, refrescar, com o vento vindo do mar Mediterrâneo. E Pedro subiu lá. Nosso texto fala que é a fim de orar. Perto do meio-dia, está com fome, como um bom crente, Pedro, que é um dos primeiros, tem muita fome. Nosso texto fala que ele está com fome. O versículo 9 diz que por volta do meio-dia, ele subiu a fim de orar. Versículo 10, retratando nós, os crentes, estando com fome, quis comer. Mas quando lhe prepararam a comida, sobreveio um êxtase. Está com muita fome, talvez passou muito tempo em jejum. Está chegando meio-dia, um horário onde os judeus, que fazem as 3 orações dos dias, 3 orações durante o dia, ia fazer uma oração, e ele vai fazer a sua oração lá no terraço, estando com fome, e ele tem um êxtase. Ele entra em êxtase, e nesse êxtase, versículo 11 diz que ele tem uma visão. Ele vê o céu aberto, e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu, era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Olha como esse Deus é maravilhoso. Percebam, ainda faltava a evangelização do mundo gentil. E Deus já tinha sido bastante claro, Deus encarnado na figura de Jesus Cristo, já tinha sido bastante claro, falando que eles precisavam ir aos gentios também, até os confins da terra. Eles ainda não foram. E Deus tem uma maneira pedagógica de tratar com Pedro, um ensino muito bom, algo muito prático. Ele faz Pedro ter uma visão. Desce do céu um lençol, nas 4 pontas da terra, e está cheio de animais esse lençol, de répteis, quadrúpedes, aves do céu. E Pedro, quando tem essa visão, e Deus vai ensinar a Pedro dessa visão, esses animais são animais que também estão dentro dos animais impuros. Tem vários animais que são impuros para os judeus. A lei levítica não permitia que
comer certos animais, onde nós temos uma descrição lá em Levítico capítulo 11, versículo 3 em diante, os judeus não comiam certos animais. Por não comerem certos animais, que eram considerados impuros para eles não podiam também estar com quem comia esses animais. Isso fazia com que o judeu fosse o quê? Um grupo exclusivista. Ele não se envolvia com os outros grupos de pessoas, porque os outros grupos que comiam os animais que eles não comiam eram grupos impuros religiosamente. Então, enquanto a lei dos alimentos, a cerimônia dada nos alimentos vigorasse, não haveria comunhão entre o judeu e o gentil, porque eles nunca sentariam à mesa juntos. Era necessário que isso fosse quebrado. E nós entramos na segunda pergunta: qual é a aliança mais forte que nós podemos ter? O lençol desce, uma voz aparece para Pedro e diz: Pedro, levanta-se, mata e come. Pedro, obviamente, como um bom judeu, não vai fazer isso, né? Pedro, como um bom judeu, diz: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Ele está dizendo: eu nunca comi nada que fosse imundo e impuro. Pedro se recusa a comer. E o que é interessante, e nessa recusa de Pedro, já é um ensino para as nossas vidas. Graham Scroggie vai dizer o seguinte: é possível dizer não e é possível dizer Senhor, mas é impossível dizer em uma só frase não, Senhor. Nós não podemos dizer não para Deus. Podemos dizer até não, podemos até dizer Senhor, mas nunca podemos juntar isso numa frase para Deus. Nós só podemos dizer sim. Pedro disse não para o Senhor. Ele fala: eu nunca comi nada que é impuro, ou imundo, nunca veio a minha boca. A voz repete de novo pela segunda vez: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Versículo 16, nos retrata que isso aconteceu 3 vezes. Pedro tem essa visão, e aí, quando ele está meditando a respeito da visão que ele teve, o Espírito Santo avisa que está chegando na porta os homens de Cornélio, e era para Pedro não questionar e ir, não é? E aí vocês sabem o que acontece. Pedro vai até a casa de Cornélio, leva a mensagem do Evangelho, os gentios recebem o Espírito Santo, porque eles creem na mensagem do Evangelho, e o mundo gentil começa agora a receber a evangelização. Deus começa a atuar no mundo gentil. Deus quebra aquela barreira que existia entre o judeu e o gentil. Isso é interessante demais para as nossas vidas. A gente tem um Deus que quebra as barreiras de maneira muito prática e faz prevalecer a vontade dele. E nós lemos no capítulo 44 ao 48 como o Espírito Santo desceu naquelas pessoas. Nós temos ali o terceiro exemplo de Pentecostes. Nós só temos um Pentecostes no capítulo 2 de Atos. Mas ao longo do livro de Atos, nós temos 4 tipos de Pentecostes. Nós temos o Pentecostes samaritano, o Espírito Santo desce também pela primeira vez. Agora o Pentecostes dos gentios e depois do capítulo 19. Mas bom, vamos focar agora nas nossas 2 perguntas que eu propus para trabalharmos no texto. A primeira pergunta era: por que muitas orações, boas ações e um bom coração podem nos levar para o inferno? Vocês já devem ter escutado sobre Mahatma Gandhi, não é? Vocês ouviram sobre ele, certo? Mahatma Gandhi, ele teve diversos feitos de bondade. Foi um homem que lutou grandemente pela liberdade e a independência da Índia. Ele era um homem pacifista, não era um homem de guerras. Era um homem que, quem olha de longe a história, fala: tem um coração gigante. E quem somos nós para julgar que talvez ele também tenha uma boa intenção em fazer isso? Mas se eu disser para você que Mahatma Gandhi, como inúmeras outras pessoas, que aparentemente, ou que melhor, visivelmente, né, e que até mesmo interiormente estão fazendo gigantes boas ações, estão tendo ações que são muito excelentes externamente, e que seu coração até está no lugar certo para fazer essas ações. Se eu falar para você que Mahatma Gandhi, sem Jesus, vai parar no inferno. E se eu falar para você que qualquer outro, altruísta que nós encontramos na história da humanidade, sem Jesus, mesmo com boas ações, vai parar no inferno. Nós estamos diante de Cornélio, um homem cheio de boas ações, com o coração no lugar certo, com a oração no lugar certo, mas alguém que não é salvo. Boas ações podem até chegar até Deus. E mesmo que nossas orações nos façam ter um encontro com os anjos, sem a entrega radical a Jesus, nós somos lembrados, mas não somos justificados. Cornélio é alguém que precisa de ouvir
ouvir a mensagem do Evangelho, mesmo que seja um homem temente a Deus, porque as suas boas ações até são lembradas por Deus, mas não lhe colocam como justificado diante de Deus. Nós precisamos entender essa mensagem, entender o porquê que Cornélio está na nossa Bíblia, porque Cornélio é um exemplo claro de que um homem que aparentemente é muito bom e que tem intenções muito boas, a ponto de ser lembrado por Deus e que até faz as suas orações, ainda pode ser um homem não salvo. Eu escuto muitas vezes, quando eu vou evangelizar ou conversar com alguém, mas eu não faço mal para ninguém. E eu não duvido que a pessoa realmente não faça mal para ninguém. Ora, eu oro para Deus na minha casa todos os dias. Eu não duvido que a pessoa não ore para Deus na sua casa todos os dias. Mas sem uma entrega, e não uma entrega parcial, e não uma entrega pela metade, e não 75%, mas sem uma entrega integral a Jesus Cristo, nós não temos a salvação. Porque não é aquilo que nós podemos fazer, nenhuma boa ação humana, nenhuma boa ação a que nós nos colocamos prontidão para realizarmos, mesmo que seja boa, mesmo que seja uma intenção correta, vai nos colocar justificado com Deus. Nós podemos ter um coração gigante, grandes obras. Nós podemos ter um coração que nos volta, sempre a lembrar das nossas orações. Mas se nossa vida não for entregue a um discipulado radical com Jesus Cristo, urgentemente, nós não seremos salvos. Nós estaremos na porta do céu com um bilhete carimbado, com diversas boas ações, com todos os dias que nós gastamos horas de oração, e não entraremos no céu. Porque não há nada que nós possamos fazer para entrar no céu, a não ser aceitar o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Glória a Deus! Nossas boas ações não nos fazem de maneira nenhuma chegar diante de Deus justificados. Efésios 2:8 e o versículo 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós não podemos ter nenhuma realização que nos coloque diante de Deus como justificados para nada. O porquê que um homem bom, de boas ações, com um coração grande e com uma vida de oração, mora no cão, no final da vida dele, porque não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente. Isso é um grande perigo para a gente, sabe por quê? A gente tem Cornélios que numa estrutura histórica não teve ainda a mensagem do Evangelho pregada para ele. Por isso ele não entregou sua vida radicalmente para Jesus Cristo. E ele é um homem considerado temente a Deus. E nós também podemos ser pessoas que são consideradas temente a Deus, mas ainda não entregamos nossa vida radicalmente para Jesus Cristo. Você pode orar, você pode ajudar as pessoas, você pode ter diversas boas ações, você pode ter um grande coração, mas sem uma entrega radical a Jesus Cristo, sem o Espírito Santo que mora naqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que aceitam Jesus Cristo como Cornélios e os da sua casa aceitaram Jesus Cristo, nós não estamos justificados diante de Deus. Nós ainda estamos sendo seres condenados. Nós podemos ter as nossas ações até elevadas ao seu próprio memória, mas não são coisas que nos fazem nos encontrar com Deus e ouvirmos dele que somos justificados. Porque só uma maneira de sermos justificados é em Cristo Jesus, no sacrifício dele. Não há obra boa o suficiente que nos faça nos encontrar com Deus com um carinho de salvos, somente a obra de Jesus Cristo. E eu peço que os irmãos coloquem isso na cabeça de vocês e no coração. Isso é base lá da fé cristã, obviamente, porque a gente repete isso quando você é base lá da fé cristã, porque você pode ser sim alguém que ora, alguém que tem grandes ações, que tem boas ações, que tem um coração grande, se você não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente. Se você não deixou Ele fazer morada no seu coração, se você não entregou as suas vontades a Ele, se você não é um discípulo de Jesus, que entregou a sua vida a Ele, não adianta, você não será salvo. Somente quando nós entregamos, não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que somos para Jesus Cristo, o nosso coração integralmente, o nosso ser integralmente, a nossa vida integralmente, e aceitamos a obra redentora de Jesus, é que nós somos salvos. Isso é um convite para olharmos para as nossas vidas e olharmos para o mundo que nós vivemos, e até mesmo uma perspectiva evangelística. E a pessoa, chegam lá os soldados e os servos e falam: Cornélios, um homem temente a Deus, com grandes ações, um grande coração e muito coração, quer ouvir a mensagem do Evangelho de você, e Pedro fala:
Eles não precisam da mensagem evangélica. E Pedro não faz isso, obviamente, mas nós muitas vezes também fazemos, né? Nós olhamos uma pessoa muito boa e falamos que ele, você nem fala de Jesus para ele já tem no coração dele. Mas não, nós precisamos entender como isso é radical. O evangelho verdadeiro não é o evangelho onde nós somos justificados por boas ações. É um evangelho que nós somos justificados pela obra de Cristo. Só Ele nos justifica, só a sua obra nos justifica. Segundo ponto, vocês lembram qual era? A segunda pergunta? Exatamente, vocês falaram tudo junto. Qual é a aliança mais forte? Qual é a aliança mais forte? A aliança mais forte é a última. Que loucura, não é? Como assim a aliança mais forte é a última? É a última aliança feita de Deus para com os homens. A supremacia da última aliança está sobre todas as alianças antigas. Colossenses 2, 16 e 17 diz: ninguém pois julgue por causa de comida e bebida, ou dia ou festa, ou luto ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Perceba algo interessante. Pedro é relutante, não é? Pedro olha para aqueles alimentos descendo do céu e as suas noções religiosas fazem com que ele diga o quê? Eu não vou botar isso na minha boca, porque eu não coloquei na língua. É uma visão celestial. E Pedro está diante dessa visão, com as suas noções judaicas, ele diz: não vou botar na minha boca aquilo que é impuro, eu nunca fiz isso, não vou fazer. Bom, a aliança que é feita no nome de Jesus Cristo, e uma parte teológica para as nossas vidas, a aliança do Calvário é a nova aliança e ela é a eterna aliança. Todas as outras alianças que nós temos ao longo da Bíblia somente apontaram para a aliança de Cristo. Ela é superior a todas as outras. A lei levítica da alimentação que era proibida cai por terra diante do sangue de Jesus Cristo e da obra de Jesus Cristo. A aliança de Cristo é superior e mais forte e atual, e mais atual do que qualquer aliança do Antigo Testamento. As alianças apontaram para Cristo, elas complementam e indicam ao que chegaria. Por isso, as noções de pureza agora não são mais as noções testamentares lá das leis levíticas, são as noções que Cristo impõe. Então, se Cristo diz que algo não é impuro, não é impuro. Se ele diz, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, nós não podemos dizer que é impuro aquilo que ele purificou. Por isso, mesmo Pedro não pode viver mais como se fosse governado pelas suas antigas noções. Ele é chamado de maneira prática a aceitar um olhar para as suas antigas noções através agora das ordenanças de Cristo. Atos 1:8, Cristo ordenou o quê? Pregue, Judeia, Samaria, confins da terra. Pedro não quer ir, porque ainda tem esse empecilho da dieta que os judeus tinham, mas precisa. Pedro precisa olhar para as suas antigas noções através da noção de Cristo. E aqui está o nosso convite. Nós também somos convidados a ter um refinamento das nossas antigas verdades. Quando nós estamos no mundo, nós temos inúmeras verdades que nós falamos que são inquestionáveis. Nós achamos corretas certas coisas, outras nós não achamos corretas. Mas, quando nós nos convertemos, nós assumimos o compromisso de estar debaixo de uma aliança. E essa aliança, ela é a última estabelecida por Deus, ela é cabal, ela é eterna. Essa aliança precisa nos trazer um refinamento de todas as outras alianças anteriores e também de todas as nossas verdades anteriores. Quando nós aceitamos Jesus Cristo e o sangue dele derramado na cruz, o sangue da nova aliança, nós estamos dizendo que a nova aliança de Cristo vai nortear a nossa vida em todas as questões. Nós não temos mais um olhar para as coisas do mundo através das nossas antigas verdades. As nossas noções precisam ser deixadas de lado para que as verdades que provêm da boca de Jesus Cristo, das ordenanças de Cristo, se tornem realidade em nossas vidas. Esse é o ponto que eu trago para vocês, porque nós precisamos entender que não podemos continuar tendo a mesma perspectiva, a mesma cosmovisão. Cosmo é de mundo e visão é de viver mesmo, de visão. Sempre nós aceitamos Jesus Cristo. Assim que nós aceitamos Jesus Cristo, Ele precisa refinar todas as outras verdades que nós tínhamos, mesmo que elas sejam muito religiosas. As nossas verdades podem ser muito religiosas, a ponto, eu acredito,
piamente de que isso é o correto, mas Cristo precisa ser superior às visões que nós temos do controle. Um grande problema que nós temos dentro das igrejas evangélicas e dentro do cristianismo é que as pessoas se convertem a Jesus Cristo, mas não deixam que Ele conduza a vida delas. Percebam, Pedro é um grande apóstolo. Pedro é realmente um homem de Deus. Mas a relutância dele demonstra como nós também somos relutantes quando Cristo nos traz uma verdade que precisa ser obedecida imediatamente. Nós não podemos seguir a nossa vida com as antigas verdades que nós tínhamos. Nós não podemos aceitar Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo e continuar vivendo uma vida que é guiada pelas coisas que eu acreditava antigamente. Querido irmão, eu te convido, não só hoje, mas até uma vida que é norteada pela uma visão de Cristo governo. Que Cristo possa governar a sua maneira de olhar para o mundo. As suas antigas noções e compreensões do mundo precisam ser reformuladas. Seja do nível básico, até a maneira de falar, ou como se vestir, ou seja, da maneira mais profunda, onde está o seu coração nisso. Não tem como nos convertermos a Cristo, aceitarmos a Cristo e dizermos que estamos debaixo da nova aliança, se a nova aliança não molda a nossa maneira de enxergar o mundo. Nós estamos cheios de pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, protestantes, mas que não deixam que o evangelho, que o protestantismo bíblico, só de escritura, norteie a maneira de ver o mundo. Esse convite de Pedro, esse convite a Pedro é um convite para nós, porque nós corremos o grande risco de ainda estarmos debaixo das antigas alianças que nós fizemos. As antigas alianças que nós fizemos com o mundo, as antigas alianças que nós fizemos com os projetos passados, as antigas alianças que nós fizemos com estruturas sociais passadas, as antigas alianças até mesmo da Bíblia, e nos esquecemos que a mais forte aliança é a última aliança dada não pelo mundo, mas por Deus. A aliança mais forte é a aliança que foi feita no sangue de Jesus Cristo. E essa aliança tem que ser sobre todas as outras alianças. Nós precisamos ser cristãos que têm a vida governada sobre a aliança vicária de Jesus Cristo. Nós precisamos ser cristãos que têm a vida enxergamos a vida que vemos no mundo através dessa aliança. Nós corremos um grande risco de ainda ouvirmos Deus nos chamando para uma missão, mas por não termos a obediência a essa nova aliança, utilizarmos não e Senhor, numa mesma frase, escrevido no final juntos, não Senhor. Nós precisamos sempre ter na nossa boca para a palavra de Deus, sim. E isso só acontecerá quando nós aceitarmos que a nova aliança feita no sangue de Jesus Cristo sobrepõe a nossa vida passada, sobrepõe as nossas alianças antigas, sobrepõe a nossa maneira de ver o mundo, sobrepõe a maneira que nós entendíamos a realidade. A nova aliança muda tudo. E qual é o resultado disso tudo? Cornélio, homem de grande coração, boas ações, mas que ainda não é salvo, se abre para ouvir a mensagem do Evangelho e agora recebe a salvação. Pedro, o apóstolo Pedro, com suas noções religiosas, se deixa ser guiado pelo Espírito Santo. Nosso texto fala que ele ainda tenta refletir sobre o que estava acontecendo, ele não entende muito bem, mas o Espírito Santo lhe diz logo, levado com esses homens, e logo ele entende. E o resultado disso é o Evangelho é expandido. A partir daí, nós começamos a ver o Evangelho ser expandido para o mundo. A obediência de Pedro, mesmo que é tardia, né, e demora a entender, nos traz para a gente o sentido da nossa vida. Uma vida obediente a Deus que proclama a salvação. E para caminharmos para o final, eu gostaria de ler uma frase de Pedro. Quando Pedro se encontra, quando estava para entrar com Cornélio, Cornélio foi, na verdade, versículo 23 diz: Pedro entrando, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos que moravam em Jope foram com ele. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido os parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro, postrando-se aos pés dele, o adorou. Vê como que Cornélio não tem um entendimento real, né? Mas Pedro levantou dizendo: levante, que eu também sou apenas um homem. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem dirigiu, dizendo: vocês bem sabem que o judeu está proibido de se juntar a um gentil ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar.
3 pontos, 2 perguntas. Por que um homem de grande oração, boas ações e oração vai para o inferno? Porque somente a obra de Cristo salva. Qual é a aliança mais forte? É a última, feita por Deus, é a aliança do sangue do Cordeiro de Deus. E o terceiro ponto, se nós entendemos que é somente Cristo que salva e não é as nossas obras, se nós entendemos que a nossa vida tem que ser guiada pela nova e eterna aliança, nós precisamos responder como Pedro. O Senhor me chamou, e uma vez chamando, eu vim sem vacilar. O que nós estamos esperando para ir sem vacilar? Essa obediência imediata de Pedro, mesmo que o entendimento a respeito do chamado dele específico para qualquer que seja tardio, ou para o gente seja tardio, é uma obediência que nos remete à nossa vida também cristã atual. Deus está chamando cada um de vocês aqui, está me chamando a irmos levar o quê? O Evangelho. É a salvação que entra na casa de Cornélio através da palavra de Deus na boca de Pedro. Será que nós não estamos sendo tardios demais em irmos e pregarmos esse Evangelho e percebermos e vermos, como Pedro no final fala, o Espírito Santo desceu sobre eles, também que eram gentios, assim como desceu sobre nós? Será que nós não estamos tardando em ir e levar essa mensagem do Evangelho e contemplarmos a salvação de Deus, chegando naquele que era considerado impuro, imundo, distante de Deus? Será que nós não estamos sendo tardios em aceitarmos imediatamente esse chamado de termos a nossa vida guiada pela nova aliança e irmos até aqueles que precisam da mensagem do Evangelho? Pedro reconhece que Cristo é superior àquela antiga ideia de que os gentios não poderiam se juntar com os judeus, ou os judeus não poderiam se juntar com os gentios. E acontece que quando Pedro chega, a mensagem do Evangelho é pregada. Quando Pedro tira as suas antigas noções, as suas arcaicas noções, o Evangelho é pregado e há salvação. O que você está esperando para entender que não são obras, que não são orações, que não são um bom coração que te colocará justificado diante de Deus, a não ser a fé nele? O que você está esperando para deixar a sua vida ser guiada pela nova aliança? As antigas já se foram, aquilo tudo era apenas sombra para Cristo. E o que você está esperando para, uma vez chamado, ir sem vacilar e pregar o Evangelho àqueles que precisam? Amém? Vamos orar. Convido você a se colocar de pé, que nós possamos ter essa santidade na tua vontade, no teu querer, para que possamos verdadeiramente entender a verdade do Evangelho, que não é obra, que não são ações, que não são corações bons que nos colocam justificados. Apenas esse sangue derramado, o sangue do Cordeiro vivo, que morreu, mas que vive, nos colocará diante de Deus como justificados. Nos guie para essa compreensão. Nos faça ter uma vida guiada agora pelas noções do teu Evangelho, pelas noções da tua aliança, pois ela é a mais forte de todas. A aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Que nós possamos orar para o mundo através dessas noções. As noções guiadas no Evangelho, conduzidas pela tua palavra. E que nós possamos atender ao seu chamado e contemplarmos, assim como Pedro contempla a salvação chegando para outros. Nos guie, Pai, em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Amém. Vamos para a celebração da nossa ceia. Minha voz está quase no final. O batismo e a ceia. A ceia nos liga enquanto corpo. Celebramos somente uma coisa, todos juntos celebramos a morte de Jesus Cristo. Até que Ele venha, nós lembramos a morte dele até que Ele venha. Nos diz um muito especial. Sempre que nós celebramos a ceia, nós estamos juntos, lembrando como igreja do sangue que nos chamou, do sangue que nos faz permanecer e do sangue que nos leva a salvo até aquele dia onde nós veremos Ele glorioso retornando. A observância das ordenanças, a observância da ceia do Senhor é a observância que nos faz verdadeiramente trazer aquele sinal que nos coloca enquanto igrejas. A ceia do Senhor nos faz comunicarmos que somos o corpo dele, que reconhecemos a morte dele, que sabemos da sua ressurreição, que estamos aguardando ele. Por isso, você que é batizado, foi batizado, após fica
confissão de fé, descendo as águas, através da imersão, que se sente bem com Deus, de participar da ceia, pegue um cálice com lúpulos, ou com amparo, ou pão com a frango e com a irmã. Amém? Pode. No princípio é aquele que a palavra estava com Deus e era ele. Deus fez todas as coisas e nada existia assim não fosse por ele. Ele é a luz que brilha na escuridão. As trevas não podem o penetrar. A plenitude de toda a criação. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, tu és bom, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício ali na cruz do Calvário. A tua carne rasgada ali, ó Deus, nos trouxe vida. Por isso somos gratos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão. Tendo dado graças, Deus o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Faço isso em memória de mim. Queridos irmãos, o pão
que é a memória do corpo que nos redimiu dos nossos pecados, do corpo que nos dá a salvação. Que este pão aqui que nós trazemos em memória seja o que guie a sua vida e que norteie os seus passos. Por isso eu convido vocês, cada um de nós como igreja, agora nesse momento, a comermos o pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Queridos irmãos, o sangue que nos une é o sangue do poder imaculado de Deus, é o sangue do próprio Deus. Que nós possamos lembrar disso ao tomar este cálice. Cristo morreu e seu sangue foi vertido na cruz pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, e neste sangue nós temos a salvação. A todos comemos do cálice. Querido Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos por essa ceia que nos traz a memória da tua morte. Enquanto igreja, nós lembramos dessa morte. Morte que é a nossa pior derrota, mas que também é a nossa maior vitória. É porque o Senhor, sendo Deus, se esvaziou de uma forma mais humilde que poderia tomar, de servo, e foi obediente ao extremo, foi obediente até a morte, morte de cruz, e ainda também está a nossa maior vitória. Cristo Jesus, por favor, nos guie. Que este pão verdadeiramente seja o pão que nos vem em mente quando nós comemos esse pão, o pão que nos guia, porque nós sabemos que nos seus flagelos, que nas suas dores nós encontramos a nossa alegria, o nosso afeto, que aquele sofrimento que estava sobre os ombros traz hoje a paz. Em nome de Jesus, que esse pão nos guie diariamente, que a nossa memória é voltada enquanto igreja para a tua morte, seja voltada também para a nossa morte. E que o seu sangue, Cristo Jesus, esse sangue que manchou aquela cruz da cor mais bela possível, seja o sangue que norteia os nossos corações, esse sangue que nós recebemos, que nos purifica de todo pecado, seja o sangue que guia nossos passos todos os dias durante a semana. Muito obrigado pela tua ceia, muito obrigado por nos permitir nos reunir enquanto igreja e relembrar a tua obra vicária, qual a importância da tua obra vicária em nossas vidas, que essa obra seja que norteie os nossos passos dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Os avisos de hoje terão cerca de 42 minutos, um pouco mais atrasado. A gente, há algum tempo, tem esperado iniciar algo que é imprescindível para a igreja, que é um discipulado cristão, né? Efetivamente, nós precisamos de um discipulado lado a lado, caminhando com pessoas, se encontrando fora da igreja. E nós vamos iniciar isso em julho, em nome de Jesus. Ninguém da igreja poderá estar fora do discipulado, certo? Importantíssimo, tá? Não sei que não queira, a gente não vai bater, né? Pelo menos essa entendeu? Mas assim, então nós vamos ter o nosso discipulado que vai iniciar em julho, né? O nosso discipulado cristão, com todos os membros, né? Então muitos de vocês serão discipulados com. Nós precisamos ser discipulados na estima, na vontade, que nós possamos suportar os fatos uns dos outros, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram e verdadeiramente aprender da sua palavra. Entender que todos nós precisamos de pessoas que seguem a tua voz e que nos ajudam a ouvir a tua. Então que
a Sabrina desse projeto. Coloque no coração dela aquilo que é a tua vontade, que ela possa, com sabedoria, convidar outros para estar ajudando nesse projeto, que isso possa amenizar e trazer o coração atenuado para aqueles que não estão sendo discipulados e o coração mais atenuado aí para aqueles que estão ajudando discipulando. Em nome de Jesus, Deus, que na tua vontade, sobre nós durante essa semana. Que o Senhor tenha sido adorado aqui, Pai, que somos conduzidos a cada dia mais possamos adorar da melhor maneira. Em nome de Jesus, Deus, que na tua vontade, no teu querer, e que o nosso culto continue durante a semana. Em nome de Jesus. Que o amor de Jesus Cristo, a graça dele, esse Jesus que é Deus, morreu na cruz pelos seus pecados, que Deus Pai, que entregou o seu Filho, porque amou o mundo de tal maneira, que o Espírito Santo e as suas divinas consolações estejam nos conduzindo diariamente, e nós dizemos amém, amém, amém. Queridos, vão em paz, que Deus acompanhe vocês. Amém. E último aviso, e mais importante, Jesus Cristo ama muito vocês. Amém. Tava ligado, tava? Ah, tá. Ah, tá.